Defendendo-se ele com essas palavras, Festo disse com grande voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te levam à loucura. Emmanuel intitula o seu comentário Velho Argumento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje vamos tratar de um tema relacionado a algo que acontece quando nós buscamos crescimento e elevação espiritual. É natural que quando nós estamos evoluindo espiritualmente, quando nós estamos aprendendo, estamos crescendo, progredindo, que nós passemos a ter uma visão mais ampla, nova das coisas. Que a gente consiga compreender de uma maneira diferente, às vezes mais profunda, determinados acontecimentos. Que a nossa postura ela se altere em relação ao que a gente era antes. A elevação espiritual, ela proporciona essas transformações na maneira como nós vemos, compreendemos e agimos. E às vezes quando nós estamos nesse processo de mudança, de transformação, nós somos julgados, condenados, criticados por aquelas pessoas que às vezes fazem parte do nosso círculo mais próximo de convivência. Algumas coisas podem até ser mais agressivas. A pessoa pode chamar o outro, você ficou louco, preocupando com essas coisas, pensando nesses assuntos. E a gente olha para isso e fica imaginando, poxa, por que isso acontece e qual que é a melhor maneira da gente lidar com essa situação? E a verdade é que essa é uma ocorrência que ela denota uma incompreensão por parte daqueles que apontam esses problemas sem conhecer, sem ter avançado em relação àquilo que a gente já conseguiu compreender. E aqui, sem nenhuma falsa modéstia, né? A pessoa que começa a ler, que ela começa a estudar, que ela começa a perceber a vida após a morte, começa a preocupar com outros elementos, é natural que ela mude o seu comportamento, mude a sua postura, e nem sempre isso é compreendido. Eu me lembro, há uma lenda budista muito interessante que exemplifica bem isso. Essa lenda trata de dois jovens príncipes que eram irmãos e viviam enclausurados num castelo. Por medo de invasão, por medo de agressão, o pai desses dois jovens fez com que eles crescessem toda a vida restritos em relação ao contato com o mundo exterior. Eram apenas poucos servos que tinham contato com os dois, servos treinados e de confiança. Esses dois meninos recebiam tudo pronto, viviam muito bem naquela situação de comodidade, sendo servidos, mas no fundo os dois tinham uma curiosidade muito grande em saber o que havia para lá dos muros do palácio. E um dia, na calada da noite, os dois deram um jeito de driblar os servos, os guardas, colocaram uma escada, saltaram para o outro lado do muro e começaram a andar para conhecer o mundo que eles nunca tinham visto antes. E andaram a noite inteira, até que ao amanhecer chegaram numa plantação. Nessa plantação tinha um homem que estava carregando uns sacos de trigo numa carroça e eles olharam aquilo e ficaram encantados, né? Olha só, um homem carregando uma quantidade grande de trigo, o que será que ele vai fazer com isso? E ficaram ali observando à distância, quando o agricultor chegou no local que havia sido preparado, tirou os sacos de trigo e passou a distribuir as sementes naquelas valas que haviam sido cavadas, vindo depois cobrindo essas sementes com terra. Um dos jovens príncipes olhou para aquilo e falou assim, olha, mas que absurdo. Deve ser por isso que papai não deixava a gente vir para o mundo de fora, porque esse povo é louco. Olha só, pegar o trigo pronto, que poderia ser utilizado para fazer farinha, para fazer o pão, e enterrar e cobrir com terra, esse povo é tudo louco, tudo maluco. Eu não vou ficar mais aqui não, vou voltar para o castelo onde eu era seguro. E volta para o castelo. Mas um outro irmão olhou para aquilo e falou assim, nossa, que curioso, né? Deve ter alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Voltou depois algumas horas para o castelo, mas durante várias noites ele pulava o muro novamente e ia até a plantação, observando o que é que ia acontecer como resultado daquela ação que a princípio ele não compreendia.
E depois de algumas semanas ele percebeu que estava brotando uma planta daquele lugar onde o trigo havia sido enterrado. E aí ele volta e conta para o irmão entusiasmado: olha, meu irmão, eu entendi por que aquele homem fez aquilo. Venha para você ver o milagre que aconteceu. Os dois saíram na surdina, já estavam acostumados com o caminho, foram lá e viram aquela plantinha frágil, tênue, mas bela crescendo. Era como se fosse um milagre aos olhos daqueles dois jovens que nunca tinham contato com o mundo, que nunca tiveram contato com o mundo exterior. E aí eles passaram quase todos os dias, quando era possível, sair um pouquinho do palácio e dar uma olhadinha, ver aquela plantação que ia crescendo, ia se tornando mais robusta, mais bonita, a planta ia crescendo com aquele verde, começou a ter as sementes, e eles ficaram encantados com a beleza da planta. Certo dia, os dois saíram para contemplar a plantação e viram aquele mesmo homem que era o responsável por ter plantado as sementes, vindo com uma foice e cortando as plantas e jogando elas dentro de uma carroça. Aquele mesmo príncipe que havia estranhado a atitude da semente ter sido enterrada, dessa vez de maneira mais áspera, ele fala: agora eu tenho certeza, esse povo aqui fora é tudo maluco, tudo louco. Porque assim, cobrir com a terra eu entendi, a planta cresce, fica bonita, mas quando ela está no auge da beleza, vem e matam a planta desse jeito. Eu vou voltar para o palácio e vou viver ali em segurança, longe desse povo maluco. Aquele jovem, o outro, que ficou ali mais um tempinho, acabou observando que aquela é uma atitude natural. Chegava a época da colheita, o trigo era recolhido, levado para os celeiros, separado. Mas aquele jovem que voltou inicialmente para o palácio, condenando o agricultor de louco, ali permaneceu longe de todo o mundo exterior, preso às suas próprias concepções e ideias. Na vida, nós vamos encontrar pessoas dessa natureza. Pessoas que, infelizmente, vão preferir ficar presas às suas próprias concepções, às suas próprias ideias, julgando, condenando, agredindo, dizendo que os outros que buscam compreender a sua essência, o que eles são, o que há de imortal em cada um, uma postura diferente diante da vida, a crença no poder superior, na fé, vão intitular essas pessoas, às vezes, de loucas, de doidos varridos. E o que fazer diante disso? Nós não devemos ceder espaço na nossa mente às críticas que surgem em relação à nossa busca de espiritualidade, em relação à nossa busca de progresso, de compreensão mais profunda da vida, sem se valer da agressividade, porque a gente não pode agir com as mesmas armas, a gente se manter firme no caminho das nossas convicções, fiéis às nossas ideias, às verdades que nós estamos buscando, a fim de que nós possamos continuar na estrada do crescimento espiritual, convictos de que essa estrada, ela nem sempre vai ser trilhada de maneira igual por aquelas pessoas que nos cercam, e que alguns deles podem até estranhar a nossa postura de não ser mais aquele que não leva desaforo para casa, que age de maneira mais cordata, mais humilde, mais compassiva, que procura trazer outros valores para a vida, que se há de fazer. Não devemos nos deter. Prossigamos, porque esses argumentos em relação aos que buscam crescimento espiritual estarem se afastando da vida, serem loucos, são argumentos muito antigos, mas que eles não devem nos impedir de trilhar a estrada que nós escolhemos de consciência livre. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24, e nos diz: defendendo-se ele com essas palavras, Festo disse com grande voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te levam à loucura. E Emmanuel intitula o seu comentário Velho Argumento. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do mundo. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade
complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes o próprio Mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses apreço às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te aliste entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Emmanuel nos trazendo um desdobrar de entendimento acerca desse relato que está presente em Atos dos Apóstolos, nos fazendo esse alerta para que nós não caiamos na ingenuidade ou nas falsas expectativas em relação à aceitação de todos em relação aos nossos ideais de crescimento. E o desafio que a gente propõe hoje é que nós busquemos ser mais fiéis às verdades espirituais que nós esposamos, àquilo que nós estamos buscando em termos de crescimento espiritual. Que a gente intensifique a nossa ação no bem, na paz, na concórdia, no amor, na verdade, trazendo isso para o nosso cotidiano. E que não nos preocupe o julgamento, a opinião da multidão, porque ontem, como hoje, como amanhã, sempre existirão aqueles que criticam gratuitamente, que julgam apressadamente e que classificam essa busca de crescimento espiritual, de compreensão de uma espiritualidade, como atitude de desequilíbrio, o que sabemos que não é verdade. Portanto, vamos hoje intensificar a nossa fidelidade à verdade, ao crescimento espiritual, a Deus, através das nossas ações no cotidiano, sem nos preocupar com as opiniões alheias. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.